Você está ouvindo o podcast da Igreja Cristã Evangélica do Jardim América, uma igreja centrada na palavra que vive para a glória de Deus, engrandece o Cristo crucificado e caminha pelo Espírito. Seja bem-vindo! E hoje nós vamos caminhar no Salmo de número 4. Se você puder abrir sua escritura, Salmo de número 4. Este salmo nos fala da misericórdia de Deus como um farol em meio à angústia. E ele começa assim: Salmo de Davi, ao mestre de canto, com instrumentos de corda. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando lhes há fartura de cereal e de vinho, em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar mais uma vez, agora em reverência à palavra. Senhor, estamos diante de Ti e os nossos corações talvez estejam angustiados. De várias formas somos perseguidos. Nós pedimos ao Senhor que o Teu alívio se torne verdade em nossos corações. Ah, Deus, acalma o nosso espírito e nos lembra da Tua graça, misericórdia e consolo, porque o Senhor é a nossa salvação. Em Cristo Jesus, assim oramos. Amém. Neste salmo de lamento individual, encontramos um Deus que nos consola ao anoitecer. O salmo de número 2 diz respeito à coroação de Davi. O salmo de número 3 diz respeito a um Deus que nos salva quando as consequências dos nossos pecados nos alcançam. E este salmo diz respeito à hora mais escura, ao dia mais escuro, ao anoitecer do dia mau. Neste tipo de dia, o anoitecer é um convite à desesperança. Mas quero te dizer uma verdade bíblica. As angústias e aflições, com certeza, estão mais longe de você do que as misericórdias de Deus. Talvez hoje você esteja em um dia mau ou noite má, mas a misericórdia do Senhor, que se renova a cada dia, se mostra eficaz. Também à noite. A graça perdoadora e consoladora de Deus nos capacita a vencer a angústia da nossa alma.
Na oração, encontramos um Cristo poderoso que guarda o nosso coração de todo mal. O poder para salvar que cantamos também é um poder para nos consolar. Deus nos convida nesta noite a trocar a angústia pelo consolo. O que aflige a sua alma? O que tem perturbado o seu coração, o seu espírito? E onde você tem buscado alívio, paz, repouso e esperança? A resposta a essas duas perguntas se revela como o objeto da nossa fé. Revela em quem colocamos a nossa confiança. Revela se de fato o Deus da Escritura é o nosso Deus. Em Deus, os santos encontram refúgio em meio à angústia. Em meio à angústia, em meio ao dia mau, o Senhor se mostra consolo para nós. Essa é a temática deste salmo. Um Deus que é consolador. Um Deus que nos encontra na nossa angústia. Quando nós somos perseguidos, principalmente de forma injusta, essa perseguição gera em nós uma angústia que pode nos conduzir à ira pecaminosa, que pode nos conduzir à vingança. E Davi troca a vingança, a ira pecaminosa, pelo consolo do Senhor. Consolo do Senhor é eficaz. Acompanhe comigo o versículo de número 1 do nosso salmo. Davi diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha angústia. Ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi diz que este Deus, que é todo poderoso, que criou todas as coisas e que também as sustenta, é um Deus que tem ouvidos atentos para as nossas orações. Esse Deus que é o Deus da justiça, que faz justiça aos nossos inimigos e que nos justifica, se apresenta também como alguém que consola, como alguém que alivia, como alguém misericordioso e que escuta as nossas orações. À medida em que o sentimento de desesperança aumenta, e talvez você já passou por isso, o dia mau se torna uma semana má. O amanhecer não mudou a nossa perspectiva sobre o problema, e a angústia passa a nos dominar, dia após dia. E esse sentimento de desesperança aumenta em intensidade e impacto. A esperança diminui, e a angústia aparece como um homem forte, querendo sujeitar o nosso coração. Talvez este seja o estado do nosso espírito hoje. Desesperança, angústia, medo, ansiedade. A angústia pode ser entendida como uma amplificação do medo. Talvez o temor incorreto tenha tomado o seu coração e você agora vive oscilando entre crises e angústias.
À medida que o sentimento de tristeza aumenta em intensidade, a esperança, a viva esperança, diminui e a depressão aparece. Assim como a sua angústia é real, o consolo de Deus também é real e eficaz. Eu não quero diminuir a sua dor, de modo algum. Mas eu quero te apresentar esse Deus como um Deus que se preocupa e que responde à sua necessidade, ao seu medo. Um Deus que transforma a desesperança, a depressão, o medo em consolo, esperança, paz, alívio. A tristeza, normalmente, como conceito geral, vem como uma resposta a uma decepção. Nós tínhamos expectativas sobre algo ou sobre alguma pessoa e a nossa expectativa foi frustrada e isso gera em nós uma tristeza. Pode ser em razão de uma perda, tal como morte de alguém amado, ou devido a expectativas não satisfeitas. Nas Escrituras, Davi experimentou tristeza profunda por uma série de motivos. Ele ficou triste pela morte de seus filhos. O pesar tomou seu coração devido ao pecado e ficou desesperado enquanto fugia de seus inimigos. Os piedosos Elias e Jó e tantos outros tiveram experiências também de tristeza profunda. Tais descrições alinham muito bem a realidade de alguém que luta contra uma profunda tristeza e depressão. A tristeza é real. A depressão é real. A angústia é real. Nós não podemos minimizar as nossas dores. Mas nós não podemos nos desesperar. Porque a viva esperança habita em nós. Ele é o nosso Deus. Animem o vosso coração e forças, porque há esperança. Davi nos lembra da bondade do nosso Deus, pois seus ouvidos estão atentos às nossas súplicas e seu braço forte está sempre presente e sempre estendido para nos salvar. A resposta de Deus às nossas súplicas é comparada a um alívio. O alívio de uma dor agonizante. Como se Deus nos levasse a um lugar belo e nos libertasse de todos os obstáculos que nos angustiam. O alívio da angústia é sempre presente na vida do povo que ora. O Deus que nos purifica de todos os pecados também alivia o nosso coração de todas as angústias. É assim que Davi apresenta o nosso Deus no versículo 1. Deus ouve e responde com consolo ao nosso lamento. Ele não é apático, Ele é presente, Ele é efetivo. O rei nos ensina que o povo que ora ao Deus misericordioso é aliviado de suas angústias e tristezas. O nosso Deus tem compaixão de nós.
E a prova disso é que as dores deste mundo não têm nos consumido. Realmente a paz de Deus tem nos guardado. Se não fosse a misericórdia de Deus, a simples tristeza, qualquer tristeza, qualquer tipo de angústia, de decepção, de medo, teria consumido totalmente o nosso coração, nos conduzido à depressão mais profunda, à ruína, à desesperança. Mas esse Deus nos pega pelas mãos e nos conduz à graça, ao consolo, à salvação. A Bíblia nos apresenta Deus como esperança real em meio à tristeza e ao sofrimento profundo, experimentado por Davi. E se Ele consola Davi, também Ele nos consola. Se o consolo de Deus foi real para Davi, também é real para nós. A oração é o remédio para a nossa alma. Porque na oração, os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa voz. Não importa o quão bem ou ruim você está. A oração sempre será uma necessidade. Não importa o quão bem ou ruim você está. A oração é uma necessidade. Buscai ao Senhor, e Ele te livrará de todos os seus temores. O versículo de número 2 nos apresenta a depravação dos homens e a salvação dos eleitos. Olha, o versículo começa assim: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Davi faz uma comparação aqui. Ele mostra que estes homens que amam a vaidade, buscam a mentira, não serão ou não prevalecerão na congregação dos justos. Nos lembrando do Salmo de número 1, no culto ao Senhor, aquele culto escatológico e futuro, o ímpio, o falso, não prevalecerá. Por quê? O Senhor faz distinção entre aquele que busca a vaidade e aquele que busca ao Senhor. Os homens maus difamam o povo de Deus de todos os jeitos possíveis. Eles tentarão jogar na lama a nossa reputação. A boca deles propaga todos os males possíveis para tornar em vexame a nossa glória. E a nossa glória é Cristo Jesus. A difamação deles é contra o Evangelho, é contra Cristo, é contra a igreja, é contra a cruz. Aquele que ama a vaidade sempre contará mentiras contra o homem de Deus. Eles sempre levantarão falsas testemunhas. Não foi assim com Jesus? Eles levantaram falsas testemunhas contra Cristo. É assim contra nós também. O amor à vaidade tem como fruto a busca pela mentira com o propósito de difamação. Por serem homens depravados, passaram a amar o vazio, a vaidade, e como fruto desse amor, buscam insistentemente pela mentira como um Deus. A vaidade na Bíblia tem a ideia de vazio ou futilidade da vida humana.
A vaidade é especialmente usada para descrever ídolos. Os ídolos das nações são mentiras, porque realmente não existem, não passam de invenção da imaginação pecaminosa do homem. Davi não busca a vaidade, ele busca o verdadeiro Deus, que faz distinção entre o piedoso e o ímpio. O nosso Deus não pode ser comprado, ele não pode ser enganado. Se o nosso arrependimento não for genuíno, Deus não aceitará o nosso pedido de perdão. E se este perdão não for mediado por Cristo, também não seremos aceitos. É por causa da obra de Cristo e em Cristo que Deus separa o piedoso para si. Os pecadores não terão lugar entre os crentes, pois o Senhor está longe daqueles que amam a vaidade. Mas escuta a oração dos salvos. E a nossa oração tornou-se totalmente eficaz porque é mediada pelo Cordeiro de Deus. É o contínuo ministério de intercessão de Jesus que dá eficácia à nossa oração. Não é por nossa bondade ou nossa capacidade de cumprir a lei que o Senhor nos ama. Ele nos ama por causa de Cristo. Ele nos ama em Cristo. A nossa voz é escutada em Cristo. Devemos evitar este pecado, o pecado da vaidade, porque a futilidade humana é fruto da mentira e todo caminho de morte passa pela mentira, todo caminho de morte. A palavra vaidade, conforme usada na Bíblia, não significa presunção ou complexo de superioridade, como o significado moderno deste termo descreve. Não é isso. Vaidade na Escritura, quando relacionada às pessoas, tem a ideia de vazio ou futilidade da vida humana. Quando vivo minha semana em torno do ócio, transformo o descanso em um ídolo. Como assim, pastor? A sua segunda-feira só tem o objetivo de chegar na sexta-feira, que é a sua data de folga. Você só trabalha com o intuito de sair, de dar a hora de ir embora. E aí você chega em casa e você adora o ócio. E você fica ali sentado, sem fazer nada. Na sua cabeça, o seu Deus é o descanso. Mesmo que isso não seja muito claro, talvez esse seja o motivo de não lermos a Bíblia. Porque para nós a Bíblia é trabalho. Ler demanda trabalho. Eu não quero me desgastar. E aí eu não leio a Escritura, eu não oro, eu não me relaciono com Deus. Porque o meu Deus, na verdade, é o ócio, é o descanso. O objetivo do meu trabalho deixa de ser glorificar a Deus e ajudar o necessitado e passa a ser a busca incessante por conforto. Como se um dia deitado, assistindo televisão, fosse capaz de me redimir. É por isso que nós cultuamos a Deus pouco. É por isso que não oramos, que não lemos a Escritura. Por outro lado, quando não consigo descansar,
a ponto de perder o sono. Transformo minha própria força em um Deus. Passo a acreditar que o meu braço, minha inteligência ou o meu esforço podem me salvar. Essa inversão de valores, meus irmãos, revela como facilmente desviamos o foco do que é eterno para aquilo que é passageiro. Ora, idolatramos o conforto. Ora, idolatramos nossa própria capacidade. Isso é vaidade no modo de viver. E quando nós olhamos para esse significado, nós nos enquadramos agora como aqueles que buscam a vaidade. Nós não somos como o salmista que busca ao Senhor. Nós aqui nos enquadramos, muitas vezes, como estes, que têm o ócio como seu Deus, ou o trabalho como seu Deus. É por isso que Deus nos ordena a nos afastar de coisas vãs e a viver a realidade de um relacionamento com Cristo. A realidade de um relacionamento com Cristo. A oração, a leitura, ouvir a voz de Deus, falar com Deus, ter comunhão com o corpo de Cristo. Deus é a nossa única esperança. Somente Ele é o objeto da nossa fé. Trocá-lo por algo ou alguém significa vaidade e idolatria. Vaidade ou idolatria. Por causa do nosso coração pecaminoso, a nossa angústia ou necessidade tende a nos levar para a vaidade. A angústia te leva, via de regra, a dias trancados no seu quarto, adorando a sua tristeza, adorando o seu estado. Você não se tranca no quarto para clamar àquele que pode transformar a desesperança em esperança, mas nós nos trancamos no nosso quarto para adorar a nossa tristeza. E aí passamos a usar a tristeza, que é real, como moeda de troca. Eu não posso fazer isso, porque eu estou mal. Eu não posso fazer aquilo, porque eu estou mal. É bem verdade que a depressão nos paralisa. É bem verdade. E muitas vezes ela é tão forte que ela não deixa a gente se levantar, que nós precisamos do corpo de Cristo como um auxílio presente. Mas também é bem verdade que muitas vezes nós usamos as nossas fraquezas para barganhar favores, para buscar conquistar algo. Isso é vaidade. Não deixe que isso aconteça. Quem ama a vaidade busca a mentira, mas o povo que ama a Deus o busca por meio da oração. Davi aqui está em tristeza profunda por causa dos seus inimigos. Ele não mente diante de Deus. Ele não usa da sua tristeza para ganhar algo de Deus, mas ele expõe o estado da sua alma para ganhar o próprio Deus. Porque ele entende que a comunhão com esse ser perfeito e divino
lança fora o medo, lança fora a angústia e troca o fardo. Leva a nossa sobrecarga, leva a nossa angústia e nos dá esperança. Davi tinha essa mentalidade, essa certeza no coração. Será que nós também temos? O versículo 4 e 5 nos chama a um exame do coração. Ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Primeiro, devemos examinar o nosso coração pela palavra e somente após confessarmos os nossos pecados e fraquezas, estaremos aptos para a oração. Eu quero incentivar os irmãos a uma prática. Antes de cultuar a Deus, examine o seu coração e confesse os seus pecados. Antes do culto público, antes do seu culto doméstico, examine o seu coração. Faça isso na próxima semana. Se arrume um pouco mais cedo. Entra no seu quarto. Despeja a sua angústia diante de Deus. Confesse os seus pecados, temores e preocupações. Durma bem no sábado, um dia antes do dia do Senhor. Prepare-se para encontrar com Deus no culto público. Adorar a Deus com um coração consolado e o corpo descansado é uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Assim como você se prepara para um compromisso, uma festa, se prepara para o culto também. Amanhã tem escola bíblica dominical, eu preciso dormir mais cedo. Logo mais tem culto público, eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso orar a esse Deus. Eu preciso ter relacionamento com o Senhor. Uma comunidade de pessoas descansadas e consoladas deve ser o padrão da igreja. Uma comunidade de pessoas que adoram ao Senhor, descansadas e consoladas. Irai-vos e não pequeis. Significa tremam diante de Deus para que a nossa busca por justiça não se torne uma vingança. O salmista nos convida ao autoexame do coração, com o propósito de não abraçarmos uma angústia pecaminosamente violenta. Olha o tanto que é interessante. A angústia de Davi, por causa da perseguição, pode se transformar em uma ira pecaminosa que busca vingança com as próprias mãos. Quando nós somos perseguidos, nós devemos examinar o nosso coração. Por quê? A perseguição injusta pode gerar em nós um tipo de angústia que nos conduz à ira pecaminosa. O nosso desejo passa a ser uma vingança, uma retribuição má. Nós queremos pagar o mal com o mal. E Davi está nos mostrando aqui que essa ira, que até então é justa, não deve se pôr sobre a nossa cabeça, não deve conduzir os nossos pensamentos, não deve tomar o nosso coração, para que eu e você não nos tornemos como os nossos inimigos, vingadores, sem justiça.
esse tipo de ira errada arruína a saúde física e espiritual. Você já conviveu com alguém iracundo? No trabalho? Alguém que está o tempo todo irado, revoltado. Quando você olha para essa pessoa, você vê que ela está doente. Provavelmente ela já deve tomar um monte de medicações. Porque arruína a nossa saúde física. Não tem contentamento com nada, é o tempo todo irado, trata as pessoas mal. O problema é que às vezes no nosso trabalho, nós somos essa pessoa. Irados, revoltados, insatisfeitos, cheios de raiva. Somente o temor correto, o temor do Senhor, pode nos livrar desse tipo de ira. O pecado de Davi talvez o tenha levado a passar pela experiência de se entregar à ira, levando o seu espírito à perturbação. E agora que Davi está sendo perseguido de forma injusta pelos seus inimigos, ele escreve este salmo, ou este versículo, como um aviso. Irai-vos, meus irmãos, irai-vos, mas não pequeis. A ira pode se manifestar de diferentes formas e intensidades. A ira pecaminosa. Duas delas são a mágoa e a amargura, que são aprofundamentos de uma resposta inicial de ira a um incidente. A mágoa e a amargura transformam a ira em algo mais duradouro. Não apenas relacionado a eventos isolados, mas dirigido à pessoa que ofendeu. Quando isso ocorre, o ofensor é visto sob uma perspectiva constantemente negativa, tornando-se alvo de suspeita, até mesmo em suas tentativas de reconciliação. Se a ira reage a um evento, acontece alguma coisa e você fica irado, você é injustiçado e você fica irado, a amargura reage a uma pessoa. Então, a ira diz respeito a eventos. A amargura diz respeito a pessoas. Davi está dizendo o seguinte: não andeis irados. Não vivam irados, isso é pecado. Isso consumirá não só a vossa saúde, mas também a vossa alma. Irai-vos, mas não pequeis. Então essa meditação noturna na situação conflituosa, ela transforma o nosso coração. A piedosa meditação na palavra nos livrará da ira pecaminosa que bate à nossa porta todos os dias. Todos os dias nós somos convidados a reagir com ira. Mas Deus, pela sua palavra, gera em nós paz e pacificação. Davi nos chama a oferecermos os nossos sacrifícios, orações e petições de consciência limpa, esperando que o Senhor faça justiça. Afinal, a justiça do homem busca o vazio da vingança, enquanto a justiça de Deus retribui a cada um segundo as suas obras. Aquele que coloca a sua causa diante de Deus é consolado de suas aflições e terá a sua sede por justiça plenamente satisfeita. Pensou nisso? Ao invés de ficar irado, de responder com ira, de perder o seu tempo, de adoecer, de o tempo todo se achar o dono da verdade e da justiça, e se irar o tempo todo, e retribuir, e espinzear, e sempre ter uma
palavra que machuca, troca isso pela paz do Senhor. Entregue a sua causa ao Senhor. Reaja com paz. Deus fará justiça à nossa causa. Enquanto isso, livremos o nosso coração da amargura e vingança. Aquele que confia em Deus não é consumido pela ira pecaminosa, porque aprendeu que a justiça significa duas coisas: perdão e paciência. Por fim, os nossos últimos versículos nos mostram a paz de Deus. A paz de Deus que nos leva ao sono que revigora a alma. Pastor, eu estou precisando revigorar o meu espírito. Eu preciso de força. Aqui um versículo. Versículo de número 6. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Os perversos, o homem mau, eles dizem e ensinam que ninguém pode levar o homem ao conhecimento do bem, porque o bem é relativo, não podendo ser conhecido nem encontrado plenamente. Em outras palavras, nós temos aqui homens céticos, incrédulos, afirmando que o bem não existe. O perverso sempre desdenhará de toda boa obra realizada em Cristo, que expressa a verdade da existência de um Deus Pai, Filho e Espírito, que resgata pecadores através da cruz. Davi responde aos incrédulos com um apelo a Deus, para que se revele as bênçãos eternas, simbolicamente representadas aqui pela luz do rosto de Deus. A luz do rosto do Senhor é a imagem do favor divino doado à igreja. Esse favor é nosso. A resposta da igreja aos céticos, incrédulos, é o pedido de que Deus se faça conhecido pelas bênçãos que o seu povo recebe. Meus irmãos, as bênçãos contidas na salvação revelam por meio de Cristo a face de Deus. Aqui, no contexto deste salmo, elas não se referem a bens materiais. Isso fica claro ao percebermos que a alegria do salmista é maior do que aqueles que possuem cereais e vinho novo em abundância. A abundância da mesa do incrédulo jamais será suficiente para trazer verdadeira felicidade, pois a bem-aventurança pertence exclusivamente àquele que crê em Deus. A bem-aventurança é vinculada à fé, não à abundância de bens. A fartura sem fé é vazia, mas a fé em Deus, mesmo sem fartura, é completa e satisfatória. Enquanto o incrédulo vive perturbado em seu coração, incapaz de encontrar alívio e sossego em qualquer lugar, a paz de Deus concede ao salvo alívio. Alívio este como uma chuva abundante de outono, que traz refrigério e enche os pastos de vida. Essa paz
é derramada dos céus, pois os corações dos crentes está abastado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Essa é a diferença. A habitação de Deus nos concede alívio. E por causa disso, podemos dormir tranquilos. Tranquilos. Não importa a situação. A paz é um estado que não pertence a nós e que não é referente à nossa conta bancária ou à nossa vida como um todo, mas é referente à fé, é referente a Cristo, é referente à salvação. Eu quero concluir dizendo que é na oração, isso é uma verdade, é na oração que encontramos o alívio para as nossas angústias. Por quantas vezes nós fomos aliviados quando nos ajoelhamos perante o Senhor e clamamos a Ele. E o Espírito dEle veio e acalmou o nosso coração. Por isso, busquemos diariamente o rosto de Cristo, e Ele certamente sossegará o nosso espírito, permitindo que descansemos em paz. A ira pecaminosa, a vaidade e a mentira são inimigos que devemos evitar e combater. Lutamos contra a vaidade e a mentira, buscando a verdade de Deus, o que exige que leiamos e estudemos a Bíblia. Por outro lado, vencemos a ira pecaminosa entregando nossas causas ao Senhor, negando qualquer forma de vingança, pois a vingança pertence somente a Deus. Portanto, busquemos a verdade na Escritura e entreguemos todas as nossas coisas e causas ao Senhor em oração, confiando plenamente nele, porque Ele é aquele que transforma o nosso dia mau, a nossa noite de desesperança, em esperança, alívio, consolo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Tu sabes da condição do nosso coração, da angústia que talvez alguns irmãos aqui estejam passando, da depressão, do medo, frutos de algumas expectativas frustradas. Eu rogo ao Senhor que eleve o nosso coração à Tua cruz, como um consolo, e que a nossa expectativa esteja somente no Senhor, não em coisas, não em pessoas, mas somente no Senhor. Que o Teu Espírito nos conduza a orar e a colocar na cruz tudo aquilo que tem gerado preocupação e angústia. Que os nossos inimigos sejam humilhados pela Tua cruz. Nos ajuda, Senhor, a vencer o mal com o bem. Em Cristo, assim oramos. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé para a gente encerrar o nosso culto. Que Deus nos dê uma semana abençoada, que a sua angústia, que os seus temores sejam transformados em uma oração de adoração e de louvor a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito da promessa esteja conosco, Igreja de Cristo que se reúne aqui, e também com a Igreja do nosso Senhor, espalhada por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém.